a pena entrar no YouTube. Boa noite, gente que está chegando no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre como a arte contemporânea imagina um mundo sem prisões. E é algo que me impactou, assim, a primeira vez que eu vi esse conceito. Eu vi esse conceito a primeira vez quando eu estava estudando um projeto novo do Creative Time, que é uma organização em Nova York. Eles criaram um think tank, né? Um think tank é algo que é muito comum na Inglaterra e não sei nos Estados Unidos, imagino que também, mas é uma organização feita para pensar, né? Think de pensamento, tank, né? De tanque, né? Então é uma organização feita para pensar e onde as pessoas são pagas para ler e são pagas para ter ideias e gerar conhecimento. E aí você tem os think tanks, que são associados a diferentes tipos de ideias, né? Em Londres eu fiz alguns amigos, tem o Labour Party, né, que é o Partido dos Trabalhadores de Londres, e aí eles têm o think tank, que é a Fabian Society, que gera ideias para o Labour Party, e aí você tem, né, vários tipos de think tanks, dependendo da causa, pode ser uma causa médica, uma causa política, e aí o Creative Time criou um think tank para arte, e nesse think tank para arte eles recrutaram uma geração aí de pensadores, todos craques, que são pagos, não sei se era $10.000 por ano, uma coisa assim, para gerar ideias. E um deles estava, Tadeu Prado, tudo bom? E um deles estava pesquisando essa ideia do mundo sem prisões, o que, se a gente está naquela cabeça assim, normativa, né, mais convencional, é uma coisa meio chocante, né, você pensar, nossa, que caos, que inferno, que a coisa ia virar, ia ser uma coisa assim totalmente inviável, insegura e por aí vai, né, que é o pensamento assim tradicional, até que você pega e começa a cavar um pouquinho mais, entender a história das prisões, a relação da história das prisões com a história do racismo e da escravidão, e o quanto as prisões, enfim, né, comprometem, né, os presos, em vez de recuperar os presos. Aí, à medida que você vai cavando e vai vendo as possibilidades, você vê o que é uma boa forma de ver o quanto o mundo está doente, quando você ia aprender possíveis caminhos de cura para esse mundo doente, quando você começa a analisar a situação das prisões e dos presos. Eu vou mostrar aqui algumas fontes para vocês, tá? Então, esse é o episódio 41 da nossa série Arte Conecta, e eu sou o João, acho que as pessoas que estão aqui já me conhecem, quem não me conhecer, e conhece agora, e eu trabalho aí com arte desde criança, e oi, Cristina Suzuki, e adoro o que eu faço, e estou aqui para compartilhar aí algumas ideias que surgiram aí nos meus estudos recentes. A proposta aqui é que a gente aqui está a temática, tá? Quem está no YouTube, como a arte contemporânea imagina um mundo sem prisões, que faz parte da nossa meta aí de mostrar como você pode fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Aí o pessoal fala, João, mas 3%, que número tão pequeno, que elitista, que absurdo. E aí, na verdade, esse número eu acredito que seja em torno de 0,5% atualmente, então 3% é porque a gente está num esforço aí de democratizar, de ampliar o alcance e trabalhando nisso. E aí o que acontece, à medida que você vai estudando arte contemporânea, você vai se tornando uma pessoa contemporânea. A gente colocou uma provocação aí numa das divulgações, né, que para você ser contemporâneo, você tem que entender de arte contemporânea, e é uma provocação, e acho que é uma provocação que tem um lastro aí. À medida que você vai entendendo de arte contemporânea, é difícil você não ser contemporâneo, né? Então é uma coisa que vai te reformando por dentro, e você vai ficando uma pessoa que vive o seu tempo. Quem está vendo as aulas aí que a gente está publicando inéditas essa semana, segunda foi publicada a aula 1, quarta foi publicada a aula 2, e amanhã é liberada a aula 3, e eu conto um pouquinho da minha história, onde eu convivi ali, sobretudo com arte moderna, até uns 15 anos atrás, e foi uma grande transformação, né? Eu acho que quando você convive com arte moderna, quando você olha para trás, de alguma forma isso te ativa uma série desenvolve uma série de capacidades e tudo, mas quando você entra no contemporâneo, aí é outra coisa, aí é um outro universo de desenvolvimento aí, de capacidade, de sensibilização, de conexão com o hoje, de conexão das suas ideias com o que está acontecendo. Oi, traduzindo invisível, boa noite.
Então, e aí o que acontece? À medida que você vai entendendo a arte contemporânea, acho que você vai se tornando contemporâneo e a sua visão de mundo passa, as pessoas começam a notar que a sua visão de mundo está atualizada, que a sua visão de mundo está fresca e que ela é relativamente rara. E isso gera um respeito, gera um reconhecimento, é uma coisa bem interessante. Às vezes o pessoal passa ali pelo nosso conteúdo e depois disso, e depois disso, as pessoas falam, passou pela arca, não passou pela arca, porque dá para ver a diferença entre as pessoas que passaram e as pessoas que não. E esse conhecimento aí dos 3% que a gente vai compartilhar hoje, dentro desse tema aí de como a arte contemporânea imagina um mundo sem prisões, eu coloquei alguns pontos aí para ajudar a gente a rastrear, né? A gente vai entender como é que os artistas usaram a ficção como um meio de ampliar histórias silenciadas. Então a gente vai ver uma das obras, né, como é que isso foi feito. É uma mistura de arte contemporânea com ficção ali muito interessante, com trabalho social e com escuta, com empatia. É muito muito legal, assim. Estou encantado aqui com esse conteúdo. E o segundo ponto a gente colocou, né, a costura como uma da violência. A costura tem algo de social, né? Às vezes as pessoas costuram junto, tem algo de artesanal, né? Você não pode costurar muito rápido, você, né, entra numa outra frequência, assim, que às vezes é muito saudável, e às vezes compartilhar histórias quando está costurando junto, e a gente vai ver como é que os artistas exploram isso. Depois a gente vai ver, né, a empatia como um direito que não pode ser negado. Acho que é um conceito interessante da empatia como um direito, da importância da empatia para a gente poder se colocar ali no lugar do outro, né? Um dos artistas fala, o primeiro passo, se você quer imaginar a viabilidade do mundo sem prisões, é você conseguir se colocar no lugar do outro e ver que o outro teve uma história muito diferente da sua, né? Então isso ele foca muito na empatia. Depois a imaginação, a reimaginação radical da justiça e equidade, e essa reimaginação da justiça, né, uma das fontes assim para essa aula, ela é uma mulher chamada Dina von Buren, como é que se pronuncia? Dina Van Buren, e Diana Van Buren, e uma mulher incrível. Acho que ela vai ganhar o prêmio Nobel em algum momento, que é realmente o trabalho que ela está fazendo. A gente fica muito, assim, muito tocado, você vê o TED dela com lágrima no olho, assim, porque é uma coisa, assim, impressionante dela ir entrar e começar a conversar com os presos e ensinar design para os presos, para imaginar o mundo lá fora feito de uma coisa melhor e conectar de uma forma muito íntima, assim, muito bonita com os presos. Ela fala que nas prisões, ela encontrou as pessoas com a maior dedicação para a transformação pessoal que ela conheceu na vida. E aí ela conta a história de um cara, né, que acho que cometeu um crime quando ele tinha 21 anos de idade. Ele reconheceu que isso estava errado, e aí ele passa na prisão o tempo comprometido com o desenvolvimento pessoal, de um jeito que ela fala que é muito tocante, que ela ficou muito, assim, encantada, assim, né, com a relação com esse cara. É bem interessante, se vocês assistirem esse TED dela, eu vou colocar aqui para vocês no YouTube a referência, para vocês poderem ir atrás. E a alegria como resistência, tá? É um dos focos aí de uma das obras que a gente vai ver. E eu acho que vale a gente citar, para começar, uma referência que mudou muito a minha cabeça, talvez alguns aqui já tenham assistido, né, tá no slide ali no YouTube, né, From Slave to Criminal with One Amendment, que é a capa de um documentário que está no Netflix, que é a 13ª Emenda. E nesse documentário ele mostra, né, From Slave to Criminal with One Amendment. Esse o amendment, né, é a emenda ali constitucional que como é que se fala? Tornou inconstitucional que uma pessoa seja mantida como escrava, tá? A emenda que acabou com a escravidão. Oi, Miss Marina Agostini, boa noite, o pessoal está chegando aqui. E aí esse documentário ele mostra a história das prisões, a história do sistema encarcerário, a relação disso com o racismo, a relação disso com a escravidão. E aí a gente olha para as prisões de um jeito assim, desconstrói. Tudo bom, Miss Marina
Marina Agostini, ou Agostini, não sei. E a gente passa a olhar para o sistema carcerário, para as prisões de um jeito todos diferentes. Alguns dados, assim, só para provocar essa desconstrução, né, um deles é que nos Estados Unidos os negros são 12% da população, mas 50% dos presos. Tá? O segundo dado, que são 13% são dependentes de drogas, mais 74% dos presos os negros, né, 13% dos negros são dependentes de drogas, mas 74% dos presos por crimes de drogas são negros. Então, à medida que você vai vendo esses números, você vai vendo a relação, né, com o racismo e como essa história poderia ser diferente se a gente olhar para essa história de uma forma diferente, começar a propor, e, né, algumas pessoas como a Diana, né, colocando, Christopher Marcos, hello, what an honor you're coming from, joining our live from New York. How are you? E eu adoro quando o pessoal que não fala português entra na nossa live. Esse cara é um fantástico, Christopher Marcos, e é um grande artista, é uma honra ter ele por perto. E depois pesquisem ele, gente. Ele foi muito amigo do Andy Warhol. E I'm talking about you, Christopher. and you feature in the Andy Warhol diaries that I've been watching. E ele aparece nessa série do Netflix sobre os diários do Andy Warhol. E vão atrás, é um cara bem interessante. E continuando falando sobre esse filme, né, que em português é esse documentário, né, sobre o sistema carcerário, que é a 13ª Emenda, ele fala, né, após a Guerra Civil, os afro-americanos foram presos e encarcerados em massa por crimes extremamente pequenos. Esses prisioneiros foram encarregados de fornecer a mão de obra para reconstruir a economia do Sul após a Guerra Civil, tornando-os novamente escravos. Então, olha como é perverso, né, esse sistema, e olha como a gente pega e começa a olhar para o sistema carcerário de uma outra forma. Né? Então, eu vou até reler esse quarto ponto que é interessante. Trágico, né? Mas após a Guerra Civil, os afro-americanos foram presos e encarcerados em massa por crimes extremamente pequenos. Tá? E o Alcântara, Vanessa, boa noite. Esses prisioneiros foram encarregados de fornecer a mão de obra para reconstruir a economia do Sul após a Guerra Civil, tornando-os novamente escravos. Aqui a traduzindo visível colocou: fiz oficina de artesanato no presídio feminino em minha cidade e todas as detentas eram pretas ou indígenas. Foi algo muito impactante, me remeteu à leitura de Angela Davis. Boa. É uma coisa que eu estava em Brasília uns anos atrás, quando eles estavam votando aquela lei de abaixar acho que para 16 anos, né, a possibilidade de prender, né, era um super debate, isso divide muito a sociedade, então quando a gente pega e começa a estudar essa história, ajuda a gente a ter uma opinião mais madura sobre isso. Traduzindo invisível, você fala em minha cidade, qual que é a sua cidade e qual que é seu nome? Seria interessante saber os dois. Obrigado. E esse livro da Angela Davis, qual que seria o título aí? Recomendar para que as outras pessoas possam ler também. E aí, nesse contexto desse assunto aí, né, que esse documentário 13ª Emenda, eu coloquei aqui, acho que é um bom pano de fundo aí para o trabalho desses artistas, teve uma exposição feita, deixa eu pular aqui o slide para colocar a imagem dessa exposição, tá? O Elisete Avarenga, boa noite. Teve essa exposição chamada Envisioning Justice, né, Imaginando a Justiça, organizada pelo Instituto, The School of the Art Institute of Chicago, né, SAIC, que é a escola do Instituto de Arte de Chicago, que é em muitos dos rankings considerada a melhor escola de arte dos Estados Unidos. Às vezes, quando eu entro, eles têm uns blogs, têm umas newsletters e tudo, é uma boa forma, e recomendo para quem queira se conectar aí com o pensamento da arte contemporânea, dar uma espiada no que os estudantes ali estão propondo. Às vezes você pode entrar e fazer uma visita virtual no trabalho de conclusão de curso dos estudantes, e aí isso ajuda a gente a ficar por dentro do que está sendo pensado aí no que é considerado uma das melhores escolas americanas. Claro que tem Yale, tem Berkeley, tem outras, mas essa é uma bem bacana. E às vezes eu faço isso com o Royal College de Londres também, com com The Apple na Holanda, é uma boa forma da gente se manter conectado. E essa exposição Envisioning Justice do School da Escola de Chicago, ela reúne, né, é a escola do Instituto de Arte de Chicago, Marina.
se você colocar no Google SAIC, School of the Art Institute of Chicago, SAIC, você encontra, e eles têm uma programação aí bem interessante nas artes. E aí essa exposição, ela pega e ela usa a potência da arte, das humanas, né, para imaginar alternativas a essa, né, o que eles chamam de uma injustiça duradoura do encarceramento em massa. E aí eles aproximam, aí os artistas começam a trabalhar com comunidades, começam a trabalhar com ONGs, começam a trabalhar com os presos, né, e aí, a partir dessas ideias, a partir desse trabalho, eles começam a ter ideias e a vislumbrar estratégias, né, de como poderia ser diferente, baseado nessa troca. Né, e aí né, eles falam, isso é uma outra coisa que a Diana fala também, né, o quanto as prisões são o resultado, né, de um sistema injusto, né, de um sistema racista, de um sistema que a gente vive, assim, né, a gente começa a olhar de uma forma bem diferente. E aí esses artistas vão, através desses trabalhos todos, né, com presos, com ONGs, eles vão criando obras, e eu coloquei algumas das obras aqui para ilustrar. Tá? Então, agora aqui, então agora vamos para a primeira, e essa é uma obra que estava na abertura, tá, da exposição Envisioning Justice, imaginando né, vislumbrando a justiça, e esse mural chama-se We Are Witness, né, nós somos testemunhas, é um mural de 2019, e quando você entra, né, ele meio que dá as boas-vindas aos visitantes. E aí ela fala que né, aqui eu sou Ângela, vivo em Ponta Porã, fronteira seca com o Paraguai. Nossa, a leitura que me referi foi raça, classe e gênero. Boa, obrigado, Ângela. E aí ela fala que, né, a história que está sendo contada através da peça é uma que fala da universalidade da injustiça, porque o encarceramento em massa, discriminação racial, brutalidade policial, todos esses são sintomas de uma doença nacional. Olha só, né? Então é para a gente tem um olho, a gente tem estou tentando entender a relação aí da imagem com a explicação. Nós somos testemunhas, né? Tem um olhar, e um olhar de testemunha, né? Tipo, tá de olho nessa doença nacional. Oi, Marta Berger. Como alguém que esteve na prisão, como educador e professor de arte, estou intimamente ciente do veneno penetrante que o sistema carcerário americano decreta em milhares de comunidades e milhões de vidas. A gente nem está transpondo isso para o Brasil, né, que tem a nossa própria história, que tem uma população que não é 12%, é 56%, né, de negros, assim, trazer isso para cá, acho que a coisa fica ainda mais grave, né? Mas na raiz dessa questão está um ciclo, a loucura circular do capitalismo, que alimenta nosso complexo industrial prisional. Tá? Acho que nos Estados Unidos, de acordo com a 13ª emenda, algumas das prisões são privadas, são particulares, né? Elas são um negócio. Olha só que aberração, que absurdo. Lembrei-me do símbolo da cobra comendo a si mesma. Olha só, a cobra comendo a si mesma, o Ouroboros. Tá, Mariela Roriansky, olá, boa noite. A mensagem do mural é que esse sistema é uma fera tão faminta que deve se consumir continuamente, um processo que é destruição sem fim em câmera lenta. Tá? Então, é o olho, a testemunha desse sistema que se consome. Olha a força dessa imagem. É somente através de uma reimaginação radical da justiça e equidade que podemos quebrar esse ciclo, e essa é a verdade que me dá esperança para todos nós. Tá? Então, essa primeira obra, vamos ver a segunda obra, e essa aqui, a primeira, é a letrinha está muito pequena aqui, Gabriel Villa, né? Tá? Então, vamos para a próxima aqui. Essa próxima é bem interessante, esse encontro essa fusão entre ficção e arte contemporânea, onde eles começam ali a trabalhar com um grupo de presos chamado Radioactive, né, radioatividade,
E Stories from Beyond the Wall, né, as histórias, né, que vêm de além das paredes. Então, o que o artista vai lá é a Maria Gaspar, né, a artista vai lá e lidera workshops por 2 anos, olha o compromisso, né, nessa Cook County Jail, né, num dos presídios, e desenvolve trabalhos com esses homens encarcerados, né, num grupo que eles chamam de Radioactive Ensemble, né, Ensemble. É um grupo de presos que se denominam radioactive, né, radioativos, né? E aí o que eles fazem? Eles começam, né, a usar a arte contemporânea para imaginar o que os objetos que estão dentro da cadeia diriam se eles pudessem falar, né? E aí olha que exercício interessante de contação de história, né? Você começa a imaginar o que eles poderiam falar, e aí você usa a ficção como um meio de trazer essas histórias que estão silenciadas à tona, e mais, eles pegam e colocam eles projetam animações e transmitem as obras na rádio independente da cidade e também do outro lado da, da prisão para que a comunidade possa acompanhar. E aí, né, aqui está, os membros da comunidade se reuniram do lado de fora da prisão para assistir e ouvir. Eles falaram feroz e compassivamente sobre as maneiras como o muro, a prisão e o complexo industrial da prisão nos separam. Então, imagina você estar do lado de fora, você está ouvindo o rádio e você está ouvindo essa ficção sobre o que os objetos, né, se os objetos dentro da prisão pudessem falar, o que eles veriam. E um pouquinho que eu tive contato com essa situação, assim, só no meu trabalho com o Picho, né, de ouvir o que passa na prisão, o que passa na relação com os policiais, o que passa, né, um dos pichadores num workshop que eu fiz, ele tinha levado, eu não sei se era 17 facadas, ou se era uma coisa assim, você conversar com esse cara e ver né, a leitura do mundo, né, de um cara que passou por isso, é uma coisa que já te bagunça a cabeça e já realmente faz a gente, né, sair da bolha e ver o mundo de outro jeito. E amadurecer, né, para a gente não ficar com aquela visão tão, como é que eles falam, os pichadores que eu gosto, eles usam enlatada, né, para a gente não ter uma visão enlatada. E aqui a Giovanni colocou um comentário, a verdade só pode ser dita sob as malhas da ficção. Olha, belo comentário, Giovanni, bem do Lacan, né? Uma frase do Lacan muito boa. Obrigado, Giovanni, gostei da contribuição. Legal quando vocês contribuem, que a coisa vai enriquecendo. Vou mostrar aqui uma outra obra agora, da Sonja, tá? Henderson, parece tão... E essa Sonja, ela emprega uma outra estratégia, que é uma estratégia onde ela pega as mães dos presos para costurar. Tá? E à medida que eles vão costurando, que eles vão bordando, chama-se The Harbor for Mending Hearts, né? O Harbor, como é que se traduz para o português? Mending é costurando, corações, né? Então é como se estivesse costurando os corações. Mending também é costurar, mas também é consertar, né? Então é como se fosse consertar os corações. É uma obra de 2019, é uma tenda onde feita a partir de colchas, né, costuradas, e é como se você estivesse costurando, né, a roupa, a colcha, e como se você estivesse costurando vidas e linhagens novamente. É uma longa e bela história de mulheres curando, criando e processando, oi Suzeli, boa noite, e processando por meio da costura colchas e concertos juntos. Isso é muito legal, o bordado, a colcha, a costura está sendo muito usado na arte contemporânea, porque é algo que era uma atividade sobretudo feminina, então é uma forma de valorizar aí né, uma atividade criativa feminina, também é algo artesanal, né, acho que a gente está tão imerso ali no tecnológico, quando você pega e você costura, você, né, supostamente aí desliga de WhatsApp, desliga de redes sociais e se conecta com aquela atividade, se conecta com o outro. Tinha um trabalho lindo de um chinês na Bienal de Veneza, onde eu ia passando, até tenho no guarda-roupa ainda, e as pessoas iam sentando na frente, ele ia costurando a roupa das pessoas, e enquanto ele estava costurando, ele ia perguntando, de onde você vem, né, ia gerando esse relacionamento, e às vezes o fio que ele estava usando se conectava com um mapa atrás, então ele costurava as histórias das pessoas
pessoas na relação com ele, na relação com o mapa também. Era maravilhoso. Vivemos agora em um mundo onde os corpos das pessoas são policiados, traficados, prejudicados e assassinados devido à raça ou tom de pele. As mães que ajudaram a costurar as paredes da barraca usaram técnicas de colagem, apliques, desenhos e colchas para criar quadrados de colchas de mídia mista, contando a história da morte de seus filhos devido à brutalidade policial, né, violência nas ruas e no Estado. Né? Então, eu tive algumas histórias assim de eu estar... né, até eu gosto de risco, mas eu não sei até que ponto eu posso compartilhar algumas coisas, e então fico com vontade de compartilhar, mas a gente faz isso pessoalmente, em algum dia a gente faz algum evento. Nossos círculos de costura deram às mães a oportunidade de expressar e processar sua dor de uma maneira totalmente nova. Elas imediatamente começaram a se curar. Olha que interessante, começaram a se curar a cada ponto, contando a história da importância, beleza, realizações e sonhos de seus filhos. Olha que, como cura, né, e aquela Diana Van Buren, ela fala, né, da importância da cura, e como é que, né, do jeito que ela é feita, ela fala que ela entra no sistema carcerário, ela fala que ninguém nunca vai ser curado aqui, se alguma coisa vai acontecer, é o pior, as pessoas vão adoecer ainda mais, e aqui né, aí ela começa a falar de restorative justice, né, de justiça restorative, que é restaurativa, acho que seria em português. Vamos para a próxima obra, tá? Que é uma obra da Sarah, nossa, minha vista está ruinzinha, desculpem, Sarah Ross, e a Sarah Ross é uma obra ali, a gente está vendo um desenho, né, de um preso, conversando com uma senhora, e ela fala que para começar a imaginar um mundo sem prisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar nossa empatia e abrir nossa cabeça, para começar a imaginar as histórias das outras pessoas. Né? E aí, oi, Fernando Correia, boa noite, querido irmão. Criar condições para que o mal não aconteça a longo prazo. Então, o trabalho da Sarah tem muito essa questão de longo prazo, né? À medida que você trabalha empatia, que você vai, né, se colocando no lugar das outras pessoas e pensar, ela fala como é que a gente pode fazer alguma coisa que seja sustentável. E tem uma frase aqui que fala: um futuro sem prisão é um futuro onde há recursos disponíveis para todos que precisam deles. Sem prisão, o dano não é punido, é transformado por comunidades que responsabilizam o Estado e uns aos outros. E aí tem um trabalho que aquela Dina Van Buren faz também, que é de aproximar os dois lados aí de uma, né, de um crime, né, quando possível, e aí essa conversa dos dois é algo assim extremamente, oi, Thiago, é algo extremamente né, bagunça os sentimentos, mas à medida que você vai elaborando, que você vai amadurecendo, pode bagunçar ali num bom sentido, né, e ser algo que cura, em vez de simplesmente ser, né, fizer como se não tivesse acontecido, se isola numa bolha. E acho que esse assunto é muito pertinente ali, né, não sei aqui quem está em São Paulo, mas essa questão em São Paulo, né, São Paulo, Rio, os grandes centros aí no Brasil de criminalidade, desigualdade, de racismo, acho que esse assunto é muito pertinente ali para nós. Estava conversando sobre isso ontem à noite com um amigo criminalista, e ele falou: nossa, adoro esse assunto, me manda, porque realmente me interessa, né, eu pensar, porque acho que como criminalista, advogado criminalista, ele vê, acho que esses dois lados da história diariamente, tem alguns livros publicados. O dano é abordado ativamente, os sobreviventes são ouvidos e suas necessidades são atendidas. Criar condições para que o mal não aconteça novamente está em ação todos os dias em um futuro sem prisão. Aí tem uma citação aqui: um dos trabalhos para os quais contribuí, né, a artista na mostra, o trabalho chama-se The Long Term, a longo prazo, olha essa ênfase, né, numa solução a longo prazo, reflete sobre os sistemas que temos atualmente, que joga fora as pessoas e no processo destrói famílias e muda fisicamente a composição dos nossos bairros, muda fisicamente a composição dos nossos bairros, por meio de narrativas de artistas que cumprem penas de prisão perpétua e de longa duração. Ouvimos histórias sobre como a prisão molda as subjetividades e anula a esperança, né? E eu tenho uma obra aqui em casa de um artista que me deu, e ele fala, né, são 3 irmãos, 2 foram para o PCC, e ele falou: não, eu não fui para o crime porque eu resolvi
resolvi que dava para mudar o mundo pela arte. Então, é uma obra que eu olho e aquilo me comove, né, porque mostra como talvez a vida dele poderia ter tomado outro rumo, né, se ele não tivesse se aproximado da arte, o potencial da arte em mudar o destino aí da sociedade, mudar o destino das pessoas. Continuo aqui com um trechinho que é interessante para entender a imagem. Ouvimos pessoas que anos, mas não são, pelo resto de suas vidas, pessoas prejudiciais, tá? Então, essa questão do pontual e o que é a situação e o que é a pessoa, né? O que é a história da pessoa. E vamos lá, vamos para o próximo, que é uma obra da Tonika Johnson, Belonging, tá? Pertencimento. E aí são fotos que ajudam a refletir, né, falam para a gente escavar os nossos próprios preconceitos e entender a relação entre o encarceramento e o racismo, que a gente está fazendo aqui. Logo na abertura eu coloquei aquele documentário ali, 13ª Emenda, recomendo vocês assistirem, é uma coisa que desconstrói, acho que boa parte do que a gente faz aqui é desconstrução, né? E tem um livro ótimo que eu li, a introdução no mestrado, que fala da invenção da tradição, né? Então, o que a gente vê como certo, ou como convencional, ou como é algo que também foi inventado, né? Então, à medida que você vai entendendo que isso foi inventado, e você vai desconstruindo, entendendo as alternativas, a nossa visão de mundo vai ficando muito mais madura, e a gente abre espaço para criatividade, para soluções, para elaboração, a gente, né, dá uma luz de esperança aí. Obras para ver o mundo pela perspectiva... Ele cria obras para ajudar a gente a ver o mundo pela perspectiva de outra pessoa, coloca a empatia como um direito humano, e aqui tem algumas frases que eu vou ler que ajudam a entender. Antes que a maioria das pessoas possa imaginar um mundo sem prisões, suas mentes devem ser expandidas para incluir empatia por outras pessoas que tiveram uma experiência de vida diferente da sua, o que é um trabalho árduo, emocional e profundamente pessoal. Isso é muito difícil, né? Eu passei anos ali indo para a periferia, acho que boa parte esse trabalho que eu fiz com os pichadores foi algo que me transformou, assim, né, profundamente, e é algo que, se a gente se afasta um pouquinho, a gente tende o status quo, né, essa narrativa dominante, ela é tão forte, que se a gente não está ativamente, é por isso que eu faço essas lives, por isso que eu faço esses cursos, né, por isso que eu continuo fazendo uma série de projetos, se a gente não está ativamente desconstruindo, ou a gente acaba abafando, né, essa esperança, e a gente acaba, né, ficando de novo naquela visão normativa, né. E aqui terminando um trechinho, desafiar-nos a reconhecer significativamente que as prisões são de fato uma extensão da história feia de nosso país, de políticas racistas, encarceramento em massa de corpos negros e pardos, é um passo crítico, tá? Além disso, devemos fazer uma escavação profunda em nossos próprios preconceitos pessoais contra indivíduos encarcerados e refletir sobre como nossas experiências individuais, combinadas com nossa paisagem social e cultural, contribuíram para a formação de nossos medos. Olha que ponto interessante. Como a nossa paisagem social e cultural contribuíram para a formação de nossos medos. Estou interessado em criar obras de arte que possam servir como uma ferramenta diferenciada para as pessoas participarem do difícil trabalho de ver o mundo da perspectiva de outra pessoa, porque só assim mais pessoas poderão começar a aceitar a ideia de que ter a oportunidade de receber uma cura restauradora. Olha a cura restauradora, a Diana fala muito sobre isso, estou falando nela porque eu fiquei encantado com a fala dela, e a empatia é um direito humano que ninguém deve ser negado, tá? Então aqui tem algumas fotos, aí vocês podem, aí esse belonging, né, pertencimento, vocês podem pesquisar cada um desses artistas mais profundamente ali no Google, só estou dando uma trilha aí para pesquisa, para quem tiver interessado nesse assunto, dá vontade de falar 1 hora sobre cada um. E essa é uma última, acho que são 6 obras que eu estou mostrando aqui, essa Kirsten Lienens, né, Present Tense, e
E essa é maravilhosa também, onde ele pega e usa junto à arte contemporânea, né? Uma vez eu li que a arte contemporânea era um laboratório onde as outras disciplinas criativas podiam vir e fazer os seus experimentos, né? Então acho que isso é muito interessante. Então, às vezes a música tem algumas expectativas sobre o formato de música que tem que ser produzido, o cinema tem expectativas sobre o formato que tem que ser produzido, a arquitetura, né, a literatura, cada uma dessas disciplinas tem algumas expectativas. Quando você vem na arte, a arte supostamente ali tudo é possível e você pode fazer coisas que você às vezes não pode, né, em outras disciplinas. Então é um território muito fértil para experimentar. E aqui ele faz isso com a música. Então ele pega os presos e os presos vão criando letras de músicas, né, como um rap, né, com livre, onde eles vão contando as suas próprias experiências. Tá? E aí isso é condensado aí nesse vídeo chamado Circles and Ciphers, né? Perdão, o vídeo chama-se Present Tense, é feito em 2019, ele é feito por esses jovens membros de uma comunidade, a comunidade chama Circles and Ciphers. Tá, só deixa eu ver aqui se tem algum comentário no... perdão, o pessoal está comentando aqui, eu não li. Seria possível comparar a prisão física com a prisão psicológica, o autoaprisionamento ou a relação de aprisionamento em clínicas psiquiátricas? Olha, belo ponto para estender acho que é um belo ponto, Tadeu, obrigado. Acho que mais 2 horas de live para a gente poder responder aí sua pergunta. Acho que sim, acho que aí teria que trazer uns psicanalistas para a conversa, pode ser até uma forma de, né, a gente podia trazer psicanalistas e criminalistas ali para a conversa, e presos, e os pichadores que estão nessa fronteira aí, né? E eu acho que né, do legal e do ilegal, acho que é interessante, Tadeu, vamos ver aí como a gente pode explorar. Eu trouxe um ângulo aí bem bacana para a nossa conversa. Terminando sobre essa obra, então eles pegam as próprias experiências e aí eles fazem esse trabalho fazem essas reuniões e com comunidade, e aí eles começam a criar essas letras de músicas com a própria experiência, e isso se torna uma coisa divertida, e aí eles falam na alegria, né, como uma forma de resistência. E aí o artista notou muito essa questão, né? A alegria deles parecia um poderoso ato de resistência diante do racismo, da brutalidade policial e das experiências pessoais com o sistema de justiça criminal. E a natureza dessas lutas requer uma força oposta que permite que comunidades e indivíduos persistam e resistam. Criar um espaço de alegria e expressão, como testemunhei no Circles of Ciphers, parece fundamental para o bem-estar e a cura da nossa sociedade. Tá? Então, esse é o trabalho ali do Kirsten. Tá? Então, vamos adiante. E só antes do próximo slide, dá um minutinho que tem uma coisa no fogo para ver se não queima. Peraí. Pronto. Tá tudo sob controle. Michel Foucault, A História da Loucura. E tem aquele outro livro que é fantástico, que é o Elogio à Loucura, né, do Erasmo de Roterdã, né, que ele conta a história pelo ponto de vista da loucura, né, a loucura como protagonista, tem coisas bem interessantes. Aqui a Ângela colocou A História da Loucura do Foucault, faz uma linha histórica temporal que demonstra a relação muito íntima entre cárcere e tratamento para loucos. Bem, bom, vocês estão trazendo aqui, por isso que eu gosto dessa troca com vocês. E aí, aproveitando para falar um pouquinho, né, que a gente está nessa semana aí com esse evento Vocês assistiram? Quem assistiu a aula 1 e a aula 2? Onde eu conto um pouquinho dessa pedagogia, quando eu faço as aulas mesmo, quando elas são presenciais ou quando elas são no Zoom. A ideia é justamente essa, né? Aqui a live eu acabo apresentando um conteúdo e às vezes vem a participação de vocês. Se a gente estivesse ao vivo, eu ficava mais quieto, vocês falavam mais e a conversa ia decolar, ia ganhar um crowd thinking, né? Um pensamento coletivo, ia ganhar uma dimensão incrível. Bom, vamos aí para o próximo slide. Essa mulher aqui, a mulher que eu vi... você viu, gostou, Angela, da aula... Você viu o que? Viu a aula 1, viu a aula 2?
E esse TED eu recomendo muito vocês verem, da Diana Van Buren, e é uma arquiteta, e ela começou a trabalhar como arquiteta, e de repente, né, viu que, sei lá, achou que era não se identificou com essa ideia de ficar projetando shopping centers e condomínios fechados, e resolveu, né, colocar a competência dela de arquiteta para Oi Lolatita, para Oi Doriviana, para tentar, né, melhorar a sociedade de alguma forma. E aí, acho que não sei se pediram, ela foi fazer a arquitetura de um presídio, e ela falou que adianta fazer um presídio mais bonito, ou mais isso, ou mais aquilo, ou mais seguro, né? Eu tenho que vir... Que bom que você gostou. E aí ela fala que, em vez de projetar prisões, ela começou a pensar, vamos usar essa inteligência da arquitetura para projetar lugares de recuperação. E aí ela vai para a justiça restaurativa, e aí ela começa a falar com os presos, aí ela começa a ensinar design para os presos, ela começa a desenvolver relacionamentos bem criativos, assim, bem interessantes, e ela fala com lágrimas nos olhos quase que o TED inteiro, e a gente assistindo fica com lágrima nos olhos também, é uma coisa impressionante. Acho que é um dos TEDs mais, ali deve estar entre os, tem alguns muito bons, acho que deve estar entre os 3 ou os 5 mais impactantes que eu vi. E então recomendo vocês olharem, chama-se What a World Without Prisons Could Look Like, o que um mundo sem prisões poderia parecer. Tá? Só vocês colocaram TED, Diana Van Buren, vou colocar aqui promover essa mulher que ela merece. Diana Van Buren. O TED dela. E então, então é isso. Nós falamos 40 minutos já. Puxa, como vai rápido. Então, a ideia dessa live de hoje, live número 41 da série Arte Conecta, é refletir como a arte contemporânea imagina um mundo sem prisões. Olha como a arte contemporânea tem esse potencial incrível, né? A gente está sempre cruzando aí nas nossas divulgações com pessoas que têm uma resistência à arte contemporânea. Olha como a arte contemporânea tem esse potencial incrível aí de injetar a potência da arte, a potência criativa da arte, da imaginação, e nessa relação íntima ali, né, com os problemas do mundo, e trazer luz, trazer esperança, trazer soluções. Então, espero que vocês estejam se apaixonando pela arte contemporânea, assim como eu sou apaixonado. E então, esse foi o tema de hoje, como a arte contemporânea imagina um mundo sem prisões, e a gente viu como a ficção pode ser um meio de amplificar as histórias silenciadas, e como, oi Lu Rocha, e como tendo contato com essas histórias, né, a gente começa a imaginar o mundo ali de um outro jeito, e gerar empatia, né, quando tem aquele projeto onde o artista vai criando narrativas para os objetos, né, fictícias, e a gente viu como a costura e como uma abordagem para o trauma da violência, né, com aquelas mães que vão costurando juntas e vão, né, recapitulando, revendo ali as histórias dos seus filhos que sofreram a brutalidade. Terceiro, a gente viu como a empatia como um direito que não pode ser negado. É interessante a gente pensar na empatia como um direito, né? A gente pensa em várias coisas aí como um direito, na empatia como um direito. Eu cruzei com uma mulher uma vez que estava criando um projeto chamado Revolução da Empatia, né? E quando eu vi aquilo, eu achei meio romântico, achei meio... né? Talvez até seja, mas é interessante já ter essa nova geração, aí, o pessoal jovem com garra para criar esse tipo de empreendimento. Quarto, a reimaginação radical da justiça e da equidade, e a Diana se apresenta como uma arquiteta da justiça, né, e isso é um outro ponto que vale a pena ver no TED dela, e alegria como resistência, né, tem aquela frase da Carolina de Jesus, né, que ela fala, nada tão revolucionário quanto uma mulher preta feliz. E então, acho que é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Esse foi o episódio 41 da nossa série Arte Conecta, onde a gente tenta te mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer comentário aí, mandem aqui, mandem por direct no Instagram ou comentem no YouTube. E se vocês curtiram, ponham o seu like aí. E é isso. Vamos encerrar hoje, e terça-feira, dia 14 de junho, às 8h30, nós continuamos com algum tema aí, surpresa, porque eu vou inventando esses temas na hora, à medida que eles vão surgindo nos meus estudos. Então é isso. Boa noite a todos.
Deixa eu fechar aqui. Boa noite, Isabel. Boa noite, Giovanni. Fico contente com a presença de vocês. Apareçam sempre. Teremos lives aí nos próximos dias, mas são lives com os participantes aí do meu curso que estão contando a experiência. Live de conteúdo na próxima terça, tá?